Olá pessoal, aqui do curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, também para o técnico de Nutrição e Dietética e para qualquer estudante de qualquer curso técnico da área de saúde que se interesse por Nutrição e Dietética. Vimos aqui várias aulas numa sequência de água na Nutrição e Dietética. Primeira, nós estudamos a água enquanto suas funções, na segunda e na terceira suas classificações, seus diversos tipos. Depois nós estudamos a desidratação em 2 aulas seguidas, vimos na última aula a reidratação e nessa parte final, na nossa videoaula 17, vamos ver a hiperidratação. Lembrando que também para a hiperidratação a gente precisa do pré-requisito que é o compartimento de líquidos orgânicos e também ela é tal como a desidratação, ela também serve de complemento à parte final de compartimento de líquidos orgânicos da fisiologia, porque a gente também poderia ter falado isso antes. Bem, a hiperidratação é quando você tem um excesso de volume sanguíneo causado por um balanço hídrico positivo. Então, ir lá no compartimento de líquidos orgânicos. Então, o balanço hídrico positivo é quando você teve um ganho, está tendo perdas normais, mas um ganho anormalmente alto, ou você está tendo ganho habitual, porém com uma perda anormalmente baixa. E aí a gente vai ter um balanço hidroeletrolítico positivo que vai gerar hiperidratação. Quais são as causas de ganhos a mais e perdas a menos? É só olhar na aula de compartimento de líquidos orgânicos. Bem, a hiperidratação, a pessoa aumenta o volume sanguíneo, então aumenta a pressão hidrostática, a pressão arterial do indivíduo, aumenta também a frequência cardíaca. Agora, não para compensar o sangue girar mais rápido porque tem pouco sangue, porque tem muito sangue, então aumenta o esforço do coração. Aumenta a diurese, ele vai ter até poliúria, por rim tentar compensar. O indivíduo vai começar a aumentar a quantidade de líquido do intestino, a pele começa a ficar brilhante e com um aspecto de tossínicos, polos dilatados, e pode gerar, nos casos mais dramáticos, principalmente na pessoa que tenha uma pessoa que tenha problemas cardiovasculares, tiver uma insuficiência cardíaca, não estiver muito bem o funcionamento do coração, ou naquelas hiperidratações severas, a gente pode ter um edema agudo de pulmão, ou seja, inicialmente, em algumas horas a dias, o intestício do pulmão começa a ficar inchado, começa a ter muito líquido correndo no pulmão, então você começa a ter uma respiração, estimula receptores que vão dar uma respiração dificultosa, e se ninguém fizer nada, o cara não procura nada, ninguém fizer nada, daqui a pouco começa a extravasar líquido para dentro do alvéolo pulmonar e a pessoa começa a ter uma sensação de afogamento seca, que em vez de entrar o líquido pelas narinas, pelas vias aéreas superiores, ele começa a surgir do alvéolo e vai subindo, e a pessoa começa a ter hipóxia, retenção de CO2, dificuldade de troca gasosa, começa a colocar depois líquido pelas vias aéreas superiores, pela boca, airado, claro, às vezes rompe alguns vasos sanguíneos, então pode ficar rosado, mas diferente de uma hemoptise ou hemorragia pulmonar, que rompeu um vaso, que está extravasando sangue, que aí sai sangue vivo, aqui não, ou sai o líquido espumoso, aerado, transparente ou rosado, né? E aí o indivíduo, no edema agudo de pulmão, né, ele terá que fazer aí uns garrotes nos membros superiores e no membro inferior e ficar fazendo rodízio, depois trocar do membro inferior para o outro que não estava, depois você volta para o membro inferior que você garroteou primeiro e solta um dos membros inferiores, vai fazendo esse garrote. Garrote com o quê? Com o aparelho tradicional de pressão arterial, de mercúrio, para evitar que vá muito sangue para o pulmão, né, reduzir, e dar diuréticos potentes na veia, como a furosemida, cujo principal nome comercial é o Lasix, dá na veia, ou o genérico, não importa, dá a furosemida na veia, repetir tantas vezes que seja necessário,
Algumas vezes é providencial que dê morfina para a pessoa dar uma acalmada, uma tranquilidade, e aquele desconforto, aquela dor ser atenuada, que essa ansiedade e a dor só tende a piorar o caso. Agora, se não chegou ao edema de pulmão, ele só está tendo muito catarro, porque está indo muito sangue para o pulmão, mas não tem edema de pulmão, a gente pode ter que usar diurético oral ou venoso e resolver a causa básica da hiperidratação, tá? Então temos aqui, lembrando que sempre tem um edema, que nem todo edema generalizado é hiperidratação, né? A gente já discutiu isso lá no compartimento de orgânico. Os próprios bebês já nascem geralmente mais edemaciados, vão perdendo líquido nos primeiros dias, mas todo indivíduo que faz hiperidratação, ele acaba produzindo algum grau de anasar, seja ele qual for a faixa etária. Bem, ficamos por aqui. Só quero lembrar que não é só a hiperidratação que pode descompensar uma pessoa cardiopata, né? Não é só a hiperidratação. Existe também de pessoas, quando se faz um soro oral, ou soro caseiro ou soro oral, a gente, mesmo que seja uma desidratação de primeiro grau ou de segunda, que a pessoa esteja aceitando bem a via oral, se ele é um cardiopata, se ele é um hipertenso, pessoas que podem ter uma sensibilidade aumentada ao sódio, eles devem ser tratados no hospital ou, se for em casa, sob vigilância médica. Então, a questão da descompensação cardiovascular, ela não ocorre só na hiperidratação, ela pode ocorrer até em outras situações cardiovasculares, como a desidratação, na desidratação, quando a gente usa soluções caseiras ou terapia de reidratação oral em casa, com sódio, tem que saber se aquele indivíduo realmente está bem controlado, se não tem nenhum problema dele, né, com o sódio. Então, pessoas com doenças renais, né, que fazem retenção de líquidos, cardíacos, pessoas com glaucoma, pessoas que têm que ter alguns cuidados básicos com uma ingesta de sal, ela, se tem uma reidratação oral para ser feita, o ideal é que seja feita no ambiente hospitalar e não em casa. Beleza, pessoal? E a hiperidratação é sempre de tratamento hospitalar mesmo, que ela seja leve. Ela precisa de uma avaliação médica e uma abordagem hospitalar, nem que seja só inicial. Se for edema de pulmão, então é mais do que emergencial. Beleza? Ficamos aqui então com a água, né? Na próxima videoaula, nós voltaremos agora a um novo assunto. Agora, nessas temáticas relacionadas aos nutrientes, vamos falar sobre os micronutrientes, mais precisamente sobre os sais minerais. Quais suas fontes, seus principais sais minerais, quais as principais fontes desses principais sais minerais, para que eles servem, se dá manifestação de carência ou de excesso. Então, veremos no nosso próximo encontro. Até lá!